Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora nós vamos dar continuidade, no nosso curso de Python orientado a testes. Na aula de hoje a gente vai dar início, a estudar essa ferramenta chamada de PyTest, que é mais um framework para a gente fazer os nossos testes unitários aqui em Python. A gente estava fazendo utilizando o Unit Test, agora a gente vai utilizar o PyTest e vocês vão ver que o PyTest é bem mais simples de ser utilizado. A gente não vai precisar de todas aquelas coisas de orientação a objeto, aquele conhecimento de orientação a objeto, e a gente vai ver como é simples fazer testes no Python utilizando o PyTest. Primeiro a gente precisa instalar a ferramenta. Para tanto a gente utiliza o pip, digita aqui pip3, espaço install, o nosso PyTest. Aperta Enter aqui, e vai dizer que esse requerimento foi already satisfied, significando que eu já tenho aqui o meu PyTest instalado. Mas na máquina de vocês, se ele não encontrar, ele vai fazer a instalação. E agora a gente verifica qual é a versão do PyTest que eu tenho aqui na minha máquina com PyTest espaço --, version. A versão do PyTest que eu estou utilizando é essa aqui, 8.3.3. Então vamos dar início aqui ao nosso teste. A gente vai refazer o exemplo que a gente está utilizando nas aulas anteriores. Vou utilizar aqui o VI. O padrão dos arquivos de nomeação dos arquivos de teste é teste underline alguma coisa, .py. Então seria teste underline soma.py, e o PyTest vai procurar por esse prefixo teste underline aqui dos arquivos. Eu poderia utilizar também o nome do arquivo, soma underline teste.py. Aqui o PyTest também vai procurar por esse sufixo aqui para identificar quais os arquivos que são arquivos de teste. Então vamos utilizar esse aqui só para diferenciar das aulas anteriores. Aqui o meu soma underline teste.py. Vou começar a edição criando aqui a minha função. Vou fazer tudo no mesmo arquivo. Minha função de soma, que soma x mais y. Recebe esses dois parâmetros, esses dois números inteiros. Vou colocar aqui uma breve descrição com uma docstring. Vou colocar em inglês mesmo. Sum two integers. E aí ela retorna a soma desses dois inteiros, x mais y. Ok? E agora, olha como é simples definir casos de teste aqui utilizando o PyTest. Eu vou simplesmente chamar uma função, utilizar o prefixo test underline. E aí eu vou colocar aqui result, que vai ser a minha função de teste. Esse test underline é o prefixo que identifica quais funções aqui que estão no meu arquivo são funções de teste. Vou colocar aqui teste function soma. E aqui, para eu definir uma assertion, eu não preciso de toda aquela complicação do unit test, de definir os casos de teste, as classes, toda aquela complicação utilizando orientação a objeto. Basta eu utilizar a palavra assert, colocar o valor da minha função aqui, no caso eu quero somar 1 mais 1, e definir a resposta que é esperada. Aqui no caso, eu estou colocando uma assertion, que é o retorno dessa função tem que ser igual, por exemplo, a 2. Então, somar 1 mais 1, o retorno tem que ser igual a 2. Ok? Então, aqui eu defini o valor que eu vou receber da função e o valor esperado. E eu defini o operador aqui igual. Semelhante como a gente faz para utilizar condicionais aqui no Python. E a gente utiliza a palavra reservada assert. Só isso já vai ser suficiente para o PyTest identificar esse teste e rodar corretamente. Para sair aqui do VI, ask, shift 2 pontos, wq. E aí eu chamo o PyTest só colocando o PyTest no terminal. Aperto Enter aqui. E aí ele me retorna essa informação. Test session start, ou seja, iniciou a sessão de teste. Ele coletou um item, ou seja, ele encontrou um teste desse arquivo, soma underline test.py, e tem um pontinho verde aqui identificando que foi um teste e esse teste passou. Ele rodou 100% aqui dos testes. Então ele coloca aqui um teste passou e o tempo que ele levou para isso, 0,01 segundos. Ok? Então agora vamos melhorar aqui o nosso exemplo aqui com o PyTest. A gente vai fazer um exemplo novo aqui. Então vou voltar lá no meu arquivo de teste. Vou definir uma outra função para ficar um pouco diferente, chamada de inc. Simplesmente ela adiciona um valor a esse valor de x.
né, que é o inteiro que eu vou passar. Colocar, adicionar 1 a valor de x. E ela vai retornar para a gente x mais 1. Simplesmente uma função que faz um incremento, né? E aí eu vou definir aqui outro teste aqui no final do meu arquivo. Colocar teste underline inc para testar essa minha função incremento. Vou colocar aqui no meu docstring teste inc function. Ok? E aí eu vou utilizar a minha palavra reservada assert, a função inc. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse teste falhar. Ok? Como é que eu faço isso? Vou colocar aqui um valor, por exemplo, 3. E aqui no inc x, vou colocar o valor 1. Obviamente, se eu incrementar o valor 1, eu vou ter como retorno 2. Mas aqui o que ele está esperando é o valor 3. E obviamente esse teste vai falhar. Vou salvar aqui do VI. Vou rodar de novo agora meu PyTest. Olha só como é a mensagem de erro aqui do PyTest. Ele inicia a sessão de teste. E agora ele coletou 2 itens. Percebam o seguinte, do arquivo soma_teste.py, o primeiro teste passou. O segundo teste tem um F maiúsculo aqui em vermelho, significando que esse segundo teste falhou. Ele rodou 100% dos testes e aqui ele exibe, né, os testes que falharam. Foi justamente esse teste underline inc, colocou aqui a função, né, e aonde foi o erro. Percebam o seguinte, a mensagem de erro é bem clara. Né? Essa assertion 2 igual a 3 foi a assertion que falhou. Né? E aqui tem um breve resumo, né, informativo sobre esses testes que falharam. Essa assertion, né, retornou 2 e ele estava esperando 3. E aqui ele coloca o resumo da suíte total de testes. Um falhou, um passou e ele demorou 0,04 segundos para finalizar a suíte de testes. Então, vocês já perceberam como é simples, né? Como é simples fazer os testes utilizando o PyTest. É muito mais simples do que utilizar talvez o Unit Test. Por isso eu estou optando por apresentar para vocês diferentes softwares, diferentes frameworks de teste para vocês, né, encontrarem aquele que é mais fácil para vocês aprenderem. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.